Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rafael Barbosa e essa é a nossa quinta aula do curso de Bioquímica, onde nós vamos falar aí sobre as enzimas. Então, vem comigo para essa aula. Bom, quando nós falamos de proteínas, a gente sabe que as proteínas têm diversas funções que são cruciais para o funcionamento dos organismos. Dentre essas funções, nós podemos citar a função enzimática. Então, a gente já pode entrar naquele conceito que nós já conhecemos muito bem, em que toda enzima, ela automaticamente é uma proteína, mas não necessariamente toda proteína tem uma função enzimática, tá? Então, as enzimas, digamos que são classes de proteínas especiais que têm funções específicas. Elas vão atuar sendo catalisadores biológicos. Professor, o que seriam catalisadores biológicos? Os catalisadores biológicos ou os catalisadores, eles são substâncias químicas, sejam elas orgânicas ou até mesmo inorgânicas, que são utilizadas diretamente para fazer com que a velocidade de uma reação química seja reduzida. Essa redução da velocidade ela acaba acontecendo pela diminuição da energia de ativação. Professor, o que seria essa energia de ativação? A energia de ativação nada mais é do que a energia necessária para que você transforme reagentes de uma reação em produtos. A consequência direta da diminuição dessa energia é a velocidade da reação aumentar. Então, por isso que nós dizemos que os catalisadores eles atuam acelerando reações químicas, porém diminuindo aí a energia de ativação. Uma característica importante sobre as enzimas e esses catalisadores é que eles não vão alterar os produtos finais das reações, ou seja, as reações elas continuarão acontecendo de maneira que ao final destas reações você vai possuir ali os mesmos produtos que eram esperados anteriormente. Perfeito? Professor, como essas enzimas elas podem ser classificadas? Bom, elas podem ser classificadas como simples, que são aquelas enzimas constituídas apenas por aminoácidos. Elas podem ser conjugadas. Quando elas são conjugadas, essa enzima ela tem uma parte proteica, que são aquelas formadas por aminoácidos, e outra parte não proteica. E essas duas partes têm nomes específicos. Então, quando a gente chama de parte proteica, ou seja, aquela constituída por aminoácidos, nós dizemos que existem ali apoenzimas. A parte não proteica a gente chama de coenzima. Alguns sais minerais podem ter atividade coenzimática, como também algumas outras substâncias, como as vitaminas, também podem ter atividade enzimática. Quando eu junto uma apoenzima com uma coenzima, que são inativas do ponto de vista enzimático, eu formo aí uma holoenzima. Professor, nós podemos ter outras classificações enzimáticas? Sim. Quando nós temos, por exemplo, ativações enzimáticas caracterizadas por um metal, sei lá, um metal se ligou à proteína e essa proteína passou a ter uma atividade enzimática, essa enzima pode ser chamada de metaloenzima. Então, muito do ligante, ou seja, a parte da coenzima que faz com que aquela enzima possa funcionar, ela também é importante para você entender o funcionamento enzimático, perfeito? Como é que funciona esse mecanismo de ação enzimática? Ao diminuir a energia de ativação, a gente vai ver que essa reação ao acontecer, nós vamos ter aí uma diminuição dessa energia e, consequentemente, uma velocidade maior. A energia de ativação é a barreira de energia que faz com que os reagentes eles possam ser transformados em produtos. Então, o que é que a enzima faz? Ela diminui essa energia de ativação e a consequência dessa diminuição é um aumento da velocidade. Então, que fique claro, as enzimas elas atuam diminuindo essa energia de ativação e, em consequência disso, nós temos aí um aumento da velocidade da reação. Para a gente poder entender isso de maneira mais didática, eu trouxe para vocês aqui duas figurinhas. Se você observar, nós temos aqui duas curvas, uma curva em azul e uma curva em vermelho. Nessa curva em azul, nós temos o estado não enzimático, ou seja, nós temos um processo que não tem uma enzima, e em vermelho nós temos o mesmo processo, só que agora é enzimático. Perceba que o vermelho ele vai conseguir chegar mais rapidamente nos seus produtos com uma diminuição de energia expressiva. Então, nós temos um processo catalisado por uma enzima. Já em azul, nós vamos ter um processo bem mais longo, onde nós vamos ter uma energia maior, uma barreira energética maior, o que faz com que a chegada nos produtos ela seja dificultada. Então, para você poder entender de maneira bem mais simples ainda, imagine que eu tenho aqui um substrato. Então, a enzima ela vai auxiliar esse substrato, no caso aqui eu exemplifiquei o bonequinho tirando a camisa.
Quando ela entra em complexo com esse substrato, né, e as enzimas elas são específicas para determinados substratos, elas vão auxiliar no processo de diminuição dessa barreira energética para que se chegue o produto. Então imagine que o produto esperado da reação seria esse bonequinho sem a sua blusa. Ao final, ele utilizando um processo enzimático, esse processo irá ocorrer de uma maneira muito mais rápida. Por quê? Porque a enzima vai auxiliar neste processo. E como é que se dá o mecanismo de ação enzimática? Bom, basicamente, pessoal, o mecanismo da ação enzimática se baseia em duas teorias. A teoria do que nós chamamos de modelo chave-fechadura, pelo fato das enzimas serem específicas, elas têm uma afinidade por substratos específicos, como também o modelo de encaixe induzido, onde o que é que esse modelo diz? Esse modelo fala para a gente que muitas vezes não é um encaixe perfeito, mas as enzimas, por serem proteínas e mudarem sua conformação no estado, elas podem se agrupar em regiões chamadas de sítio ativo. Então as enzimas elas são altamente específicas e geralmente elas vão possuir um único tipo de substrato, elas vão ter afinidade por um único tipo de substrato. A grande especificidade ela é explicada pelo fato das enzimas se encaixarem perfeitamente nos seus substratos. A região na qual uma enzima se liga, ela é chamada de sítio ativo. Sítio ativo. Esse sítio, ou seja, essa região na qual a enzima se encaixa para que a equação para que a reação, na verdade, ela seja executada de maneira mais eficiente no menor tempo possível, a gente chama esse sítio ativo de sítio alostérico também. Esse sítio ele pode ser chamado assim porque muitas vezes a enzima, ao se acoplar com o sítio ativo, que é a região onde ela vai executar sua atividade, muitas vezes ela pode apresentar a capacidade de se ligar obedecendo a uma isomeria. Ou seja, a enzima possui uma isomeria e essa isomeria pode ser explicada em sítios alostéricos, tá? Então, quando ela se liga nesse encaixe, o substrato começa as suas atividades, né? Ela começa a acelerar o processo de transformação no substrato em produto. Eu trouxe para vocês um exemplo da maltase. Então, a maltase ela tem um encaixe perfeito para a maltose. A maltose vai se encaixar no seu sítio ativo e ao final você vai ter aí a maltose sendo quebrada em duas glicoses, certo? Então você vai ter dois produtos e um detalhe importante. Neste caso, pessoal, a enzima, o catalisador, ele não pode ser consumido, então ele sai completamente novo ao final da equação, perfeito? Só que é o seguinte, as enzimas muitas vezes elas têm diversas peculiaridades, ou seja, pontos nas quais a sua atividade pode ser diminuída. A atividade da enzima ela pode ser diminuída por diversos fatores. Nós vamos citar aqui os principais fatores que fazem com que essas enzimas diminuam sua atividade ou até mesmo percam suas atividades, e a partir disso a gente vai entender como essas atividades, como essas funções acabam atrapalhando o funcionamento da enzima. Então, o primeiro fator que influencia no funcionamento enzimático é a temperatura. É bom que a gente lembre que a temperatura influencia na energia cinética das partículas. E a energia cinética das partículas é a energia responsável pelo movimento delas. Se eu diminuo esse movimento, ou se eu aumento demais esse movimento, isso faz com que a minha enzima, com que o meu produto, ele tenha ali uma atividade catalítica maior até um certo tempo. Então, olha só. A velocidade das reações químicas que são catalisadas por enzimas, elas tendem a aumentar com o aumento da temperatura, até atingir uma velocidade máxima e uma temperatura ótima. O que acontece? Chegam determinados momentos no processo de atividade enzimática que a enzima ela satura, ela não consegue mais se ligar a novos substratos. Então, por mais que você aumente esses fatores, ou modifique, melhor dizendo, esses fatores, para tentar aumentar ainda mais a velocidade, isso não se torna possível porque fisicamente a enzima não consegue mais se ligar a novos substratos. Todas as enzimas que estão ali presentes, elas já estão ocupadas e, consequentemente, ela não consegue mais acelerar outros processos, tá bom? Então, toda enzima ela tem uma temperatura ótima e uma velocidade máxima dentro dessa temperatura ótima, tá? Essa velocidade máxima a gente pode também chamar de limiar, certo? Limiar máximo, ou seja, o limite máximo em que a minha enzima ela vai trabalhar na velocidade máxima, certo?
Caso você aumente a temperatura acima da temperatura ótima, o que vai acontecer é uma desnaturação da enzima. Lembre-se que toda enzima é uma proteína, então assim como as proteínas, elas também podem desnaturar em decorrência de um elevado aumento da temperatura. Um outro fator que pode modificar a velocidade de uma reação química em decorrência de acontecer por uma enzima é o pH. O pH é o potencial hidrogênio iônico. O que é o potencial hidrogênio iônico, professor? O potencial hidrogênio iônico ele mede a acidez e a basicidade de um meio. Então, quanto maior for o pH, mais básico aquele meio se encontra, mais alcalino, e quanto menor for o pH, mais ácido aquele meio se encontra. Lembrando que essa escala de pH ela tem um intervalo no 7, que é justamente o intervalo onde o meio ele se encontra neutro. Cada enzima vai exigir um pH ótimo, na qual a velocidade da reação seja máxima. Acima ou abaixo desse ponto, a atividade enzimática ela acaba diminuindo. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos importantes bem legais. Por exemplo, a pepsina, o pH ideal dela é 2. Já a pitialina, o pH ideal dela é 7. A tripsina, o pH dela é 8. Ou seja, se eu pegar uma pepsina e colocar no meio em que o pH é 8, provavelmente ela não vai funcionar. Provavelmente não, ela não vai funcionar. No entanto, se eu pegar a tripsina, por exemplo, e colocar ela num pH 2, ela também não vai funcionar, porque a mudança de pH foi extremamente brusca. Mas, professor, nesses casos não existem soluções tampão, não? Existem, e essas soluções tampão, elas, por exemplo, no seu organismo, elas acabam favorecendo, né, ou diminuindo esses efeitos que podem interferir na função de enzimas, fazendo o quê? Alterando os balanços, e esses balanços fazem com que você tenha meios melhores para essas enzimas poderem funcionar. Outro fator que influencia diretamente na atividade enzimática nada mais é do que a concentração de substrato. Quanto mais substrato você tem, mais enzima disponível você terá, e isso vai fazer com que a reação orgânica com a reação química ela aconteça de maneira mais eficiente. Porém, não adianta aumentar essa concentração de substrato e manter a concentração de enzimas sempre a mesma. Por quê? Porque vai chegar um momento que essas enzimas vão saturar e essa saturação faz com que, infelizmente, aquela reação diminua muito a sua velocidade. Cada substância terá um pH ótimo e uma velocidade máxima que pode ser atingida em decorrência daquele pH, certo? Bom, as enzimas elas também podem ser influenciadas por moléculas que nós chamamos de inibidores. O que seria um inibidor? Um inibidor seria uma substância que faria com que a atividade daquela enzima não acontecesse, certo? A gente acabou de falar de inibidores que são ligados ao ambiente, como por exemplo, quantidade de substrato, temperatura e pH. O que acontece? Nesse ponto, nós podemos ter dois tipos de inibição, certo? A inibição reversível, na presença de substâncias, e irreversível quando é o aquecimento específico, aliás, excessivo. Quando você aquece demais uma mistura proteica, todas as proteínas que estão ali dentro, elas vão ser inibidas irreversivelmente porque elas vão se desnaturar, certo? Então aqui eu trouxe para vocês um gráfico da atividade enzimática. Então aqui tem a porcentagem de atividade enzimática e aqui tem a temperatura. Perceba que a temperatura de velocidade máxima do funcionamento dessa enzima aqui foi 40 graus Celsius. Acima disso, a atividade catalítica cai e veja que é bruscamente. Já abaixo disso, a atividade catalítica também cai porque, infelizmente, não é necessário. Você não consegue ter estruturas importantes para que essa reação aconteça, tá? Então você acaba inibindo essa reação. Esses inibidores, eles podem ser competitivos ou não competitivos. Professor, o que significa esse Km? Esse Km significa a constante de Michaelis-Menten, tá? Então a constante de Michaelis ela é aumentada na presença de um inibidor competitivo. Um inibidor competitivo faz com que a constante de Michaelis-Menten aumente. Essa constante de Michaelis-Menten aumenta fazendo com que você tenha uma diminuição na velocidade máxima. Então o que é que acontece? Nós temos aqui duas enzimas, uma sem inibidor e outra com inibidor. Perceba que a constante de Michaelis-Menten aumenta e a velocidade máxima diminui, porque nós estamos usando o inibidor. Da mesma forma acontece aqui. A velocidade máxima é a mesma na presença de um inibidor competitivo. Nesse caso, nós temos um inibidor competitivo e um inibidor competitivo. O que é que isso significa? Que ele compete pelo mesmo sítio
ele compete pelo mesmo sítio, exatamente o mesmo sítio que existe naquela enzima. E essa competição faz com que a velocidade máxima acabe diminuindo porque você não está catalisando substratos, tá certo? Quando eu tenho um inibidor não competitivo, a constante de Michaelis-Menten se torna a mesma, então você não tem uma mudança na constante, porém a velocidade máxima é reduzida. Essa inibição não competitiva, pessoal, acontece porque muitas vezes a enzima ela tem dois sítios de ação ou precisa de uma coenzima para poder funcionar. Então, quando o inibidor não compete pelo sítio ativo da enzima, automaticamente a constante de Michaelis-Menten se torna a mesma. Perfeito? Bom, gente, agradeço vocês terem ficado comigo nesta aula do curso. Aguardo vocês em uma próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.